Com o objetivo de maior unidade litúrgica, apresentamos aqui um estudo para servir como diretório diocesano de liturgia da Diocese de Cachoeira do Sul, a partir da última Instrução Geral do Missal Romano de 2002. Pensando em colaborar com a formação musical das celebrações eucarísticas, no final do diretório consta sugestões de cantos litúrgicos, além de ter sido criado um canal no YouTube com o título Pastoral Litúrgica Diocese de Cachoeira do Sul. Acessando a playlist do canal, é possível encontrar músicas em vídeo e cifras. Instruções gerais. Regra básica para a liturgia. Fazer apenas o que se diz para fazer. No missal se diz o que está em preto e se faz o que está em vermelho. Como bater palmas não está previsto, não se faz durante a missa, a menos que haja justas razões para isto. Erguer as mãos na missa é um gesto sacerdotal. Logo os fiéis se reservem a não fazer, a menos que haja tradição local, como na oração do Pai Nosso. Pôr no altar somente o necessário. Sobre a mesa do altar podem ser colocadas somente aquelas coisas que se requerem para a celebração da missa. Evitar poluir o altar com coisas desnecessárias. Toalhas sobre o altar e castiçais com velas. O altar seja coberto ao menos com uma toalha de cor branca. Não precisa ficar trocando a cor da toalha de acordo com a cor litúrgica. Colocar sobre o altar ou ao redor 2, 4 ou 6 castiçais com velas acesas quando a missa for presidida por sacerdote. Mas se for pelo bispo, coloca-se 7 velas. Na Sexta-feira Santa, o altar fica sem toalha e sem velas. Círio Pascal. Deve estar sempre no presbitério, no centro ou ao lado do ambão, do sábado de Aleluia até Pentecostes. Além das celebrações com batizados, quando o batismo for realizado dentro da missa e fora do batistério. Fora deste período, deve estar o círio sempre no batistério, ou em local preparado, fora do presbitério, se a igreja não tiver batistério. Observe que mesmo com o círio, deve haver as velas no altar. Uso de flores para ornamentação. Pode-se ornamentar o altar e o presbitério com flores naturais, mas com moderação no advento e não se ornamenta na quaresma, com exceção do 4º domingo, que é o domingo da alegria, e nas solenidades e festas neste período. Logo, deve-se sempre evitar o uso de flor artificial. Preparação da missa. Junto à cadeira do sacerdote, o missal, e se for oportuno, um livro de cantos, sendo que não se deixa no altar o livro de canto e o missal, pois o padre inicia a missa da sua cadeira e vai ao altar somente no ofertório. No ambão fica o lecionário. Na credência, o cálice, o corporal, o sanguíneo, a pala, a patena, cibório, se necessário, partículas para a consagração, galhetas com vinho e água, além de bacia, jarro e toalha, para lavar as mãos. Se o espaço do presbitério for pequeno, provavelmente não será possível o padre ter uma sede e terá que rezar toda a missa do altar. Nesse caso, deve-se observar a igreja local. O pão e o vinho. Para a celebração da Eucaristia, o pão deve ser de trigo sem mistura, recém-feito e ázimo, conforme a antiga tradição da Igreja Latina. O vinho deve ser de uva natural e puro, isto é, sem mistura de substâncias estranhas. Os vasos sagrados. Patena, cibório, teca, ostensório e outros do gênero sejam feitos de metal nobre. Se forem de metal oxidável ou menos nobres do que o ouro,
sejam normalmente dourados por dentro. Podem ser feitos de outros materiais, contanto que convenham ao uso sagrado, sendo que se dê preferência sempre para materiais que não se quebrem nem se alterem facilmente. Logo, não se deve usar objetos de vidro. Distribuição de pães para as crianças. Não é aconselhável colocar cesto de pão sobre o altar para depois distribuir às crianças enquanto os fiéis recebem a Eucaristia. Se houver esta tradição, que seja colocado fora do altar e abençoado e distribuído no final da missa, para não confundir o pão abençoado com a Eucaristia e para evitar que fiéis comunguem e comem pão. As vestes próprias para a missa. Para o padre, túnica, estola e casula, sendo que concelebrantes podem dispensar o uso da casula por motivo justo. Para o diácono, túnica, estola e dalmática. A dalmática somente em celebrações mais solenes. Para os acólitos, batina preta e sobrepeliz branca. Para os coroinhas, túnica vermelha e sobrepeliz branca para os meninos, e túnica branca e escapulário vermelho para as meninas. Para os ministros extraordinários da comunhão eucarística, opa branca. Para os leitores, capa conforme a cor litúrgica. Funções próprias do diácono. O diácono entra com o evangelho na procissão de entrada, deixando-o sobre o altar. Proclama o evangelho depois de ter pedido a bênção ao bispo ou ao padre. Por vezes, pode fazer homilia, prepara o altar no ofertório, cuida do missal ou do cálice na oração eucarística. Auxilia na distribuição da Eucaristia e despede o povo. Funções próprias do acólito. Entra com a cruz bem à frente na procissão de entrada. Auxilia com a naveta e o turíbulo nas missas solenes. Cuida da mitra e do báculo nas missas com o bispo. Faz a função de coroinha na falta deste. Pode segurar o microfone e apresentar o missal para a oração da coleta e pós-comunhão. Se for o caso, auxilia nas demais partes, estando à disposição do padre e do diácono. Funções próprias do coroinha. Pode entrar com velas na procissão de entrada e na proclamação do Evangelho. Leva os vasos da credência para o altar no ofertório. Toca a sineta na consagração. Traz os vasos do altar para a credência quando a purificação é feita no altar. Funções próprias do ministro extraordinário da comunhão eucarística. Busca a reserva eucarística do sacrário e a leva até o altar, saindo de seu lugar assim que se reza o Pai Nosso. Auxilia na distribuição da Eucaristia, se houver necessidade, e sempre dando preferência aos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos. Repõe a sobra eucarística no sacrário, leva os vasos da credência ao altar no ofertório, na ausência de coroinha. Pode presidir celebração da palavra, quando não há padre ou diácono. Lembrando que as funções citadas são na missa, mas a função mais importante é levar a Eucaristia aos enfermos. O sacrário seja fixo, feito de material sólido e inviolável, não transparente e fechado, de tal modo que se evite ao máximo o perigo de profanação. O local do sacrário deve ser no presbitério, fora do altar da celebração, na forma e no lugar mais conveniente, ou também numa capela apropriada para adoração e oração privada dos fiéis, que esteja organicamente ligada com a igreja e visível aos fiéis. Mantenha-se acesa uma lâmpada especial junto ao tabernáculo, pela qual se indique e se honre a presença de Cristo. Ductus e ictus no uso do incenso. Cada movimento do turíbulo, da altura da face do incensante, em direção ao objeto a incensar, chama-se icto, ao passo que ducto
é o conjunto dos movimentos feitos com o turíbulo da altura da cintura até a face onde se executam os ictus. No final da procissão de entrada, o altar é incensado com ictus sucessivos do turíbulo. Na proclamação do Evangelho, o evangeliário é incensado com 3 ductos de 2 ictus. No ofertório, se incensa o presidente da celebração com 3 ductos de 2 ictus. Na mesma forma, os concelebrantes e o povo. Na elevação da hóstia e do cálice, com 3 ductos de 3 ictus. Sobre o canto. Cantores. Executam as partes que lhes são próprias, conforme os diversos gêneros de cantos, e promovem a ativa participação dos fiéis no canto. Não se deve procurar cantar os cantos que melhor goste, mas os mais adequados liturgicamente e que favoreçam com que toda a comunidade cante. Sobre o uso dos instrumentos musicais. No advento, sejam usados com moderação. Na quaresma, se forem usados, devem servir apenas para sustentar o canto. Sobre a letra dos cantos da missa. Não é lícito substituir os cantos colocados no ordinário da missa por outros cantos. Logo, quando for cantar o sinal da cruz, o Kyrie, Senhor tem de piedade, o Glória, o Salmo do dia, o Aleluia com antífona do dia, o Santo, o Pai Nosso e o Cordeiro, nunca se pode modificar a letra. Já os cantos de entrada, ofertório, comunhão e final, a liberdade de variar a letra, mas se deve observar o tempo litúrgico. Partes cantadas em que não acontece simultaneamente nenhum rito. O Glória, o Salmo responsorial, o Aleluia e a antífona antes do Evangelho, embora se possa fazer a procissão até o ambão, o Santo e o canto depois da comunhão. Nestas partes deve-se cantar todo o canto. Partes cantadas em que acompanham algum rito. O canto de entrada, que cessa quando o padre estiver pronto para iniciar a missa com o sinal da cruz. O canto das oferendas, que cessa assim que o padre estiver pronto para dizer a oração, orai, irmãos, após ter lavado as mãos. O Cordeiro de Deus, que cessa assim que o padre concluir a fração do pão e ter feito as orações em voz baixa e a genuflexão. E o canto da comunhão, que cessa assim que a última pessoa comungar. Moderação no uso dos instrumentos em tempos específicos. No advento, o órgão e outros instrumentos musicais sejam usados com moderação, tal que convenha à índole desse tempo, sem antecipar aquela plena alegria do Natal do Senhor. Na quaresma, o toque do órgão e dos outros instrumentos é permitido somente para sustentar o canto. Exceto o domingo da alegria, quarto da quaresma, as solenidades e as festas. Ritos iniciais. Procissão de entrada. Deve iniciar no momento em que começar o canto de entrada, seguindo a seguinte ordem: 2 acólitos com o turíbulo aceso e a naveta quando se usa incenso. 2 acólitos que portam as velas acesas e entre eles um acólito com a cruz processional. Outros ministros, na seguinte ordem: coroinhas, leitores e ministro extraordinário da comunhão eucarística. O diácono conduzindo um pouco elevado o evangeliário, seguido pelos demais diáconos presentes. Sacerdotes concelebrantes, se houver, seguido do sacerdote ou do bispo que presidirá a missa. Nas missas solenes, ainda seguem após o bispo, diáconos assistentes e acólitos do livro, da mitra, do báculo e cerimoniário. Quando se usa incenso, antes de iniciar a procissão, o sacerdote põe incenso no turíbulo, abençoando-o com o sinal da cruz, sem nada dizer. O canto de entrada.
deve ser entoado desde o início da procissão de entrada até o momento em que o padre estiver pronto para iniciar com o sinal da cruz. Se for usado incenso, o canto continua até o fim do rito. O canto deve estar de acordo com a índole do dia ou do tempo, considerando que deve expressar movimento, a igreja que caminha, sendo mais vibrante. A cruz com a imagem do Cristo crucificado, trazida eventualmente na procissão, pode ser colocada junto ao altar, de modo que se torne a cruz do altar, que deve ser uma só. Caso contrário, ela será guardada em lugar adequado, como na sacristia, estando uma cruz de mesa sobre o altar, voltada para o padre, conforme a sugestão do Papa Bento XVI desde seu pontificado, e que continua sendo observado pelo Papa Francisco. Inclinação ou genuflexão e beijo no altar no início da missa. Ao chegar diante do altar, se faz a inclinação profunda ou vênia, se o sacrário não estiver no presbitério. Mas se o sacrário estiver no presbitério, se faz a genuflexão. Ao se colocar atrás do altar, padre e diácono beijam o altar. Acólitos que levam a cruz processional e as velas, em vez de genuflexão, fazem inclinação de cabeça. Uso do incenso no início da missa. Em missas solenes, pode-se usar o incenso na procissão de entrada. Chegando ao altar, os acólitos se aproximam do padre e entregam a naveta para que lhe coloque um pouco de incenso no turíbulo. Depois, o outro acólito lhe entrega o turíbulo e o padre incensa o altar e a cruz. Sempre deve fazer inclinação profunda à pessoa ou à coisa incensada, antes e depois de incensar, com exceção do altar e das oferendas. Cadeira do celebrante. Seu lugar mais apropriado é de frente para o povo, no fundo do presbitério, diferenciando da cátedra do bispo na catedral, que serve apenas para o bispo usá-la. Local em que o padre fica ao iniciar a missa, na sede, que é onde está a sua cadeira, a menos em caso de pouco espaço no presbitério. Lá na sede, o padre inicia com o sinal da cruz, que pode ser cantado. Instante em silêncio para exame de consciência no ato penitencial. Após a motivação do ato penitencial, feita pelo padre, é preciso observar um instante em silêncio para que todos possam reconhecer seus pecados. O canto de ato penitencial deve ser um canto de interiorização, nunca animado, muito menos com palmas. Se não constar o Kyrie, Senhor, tende piedade de nós, deve o padre rezá-lo após a absolvição. O canto do Glória, cantado ou recitado nos domingos, fora do Advento e da Quaresma, nas solenidades e festas universais ou particulares. Não é permitido substituir o texto deste hino por outro. A melodia pode ser mais animada. Oração da coleta. O sacerdote convida o povo a rezar, dizendo, de mãos unidas, oremos, e todos, juntamente com ele, oram um momento em silêncio, colocando suas intenções particulares. Então o sacerdote, abrindo os braços, diz a oração do dia. Liturgia da Palavra. Sobre as leituras. Não é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial por outros textos não bíblicos. Local de proferir as leituras. As leituras são sempre proferidas do ambão, incluindo o salmo. Profere as leituras, de preferência os leigos. Reverência ao altar. Quando os leitores se dirigem ao ambão para fazer as leituras, devem fazer uma reverência para o altar, principalmente quando passam pela sua frente. Da mesma forma, quando voltam para seus lugares.
Salmo responsorial. De preferência seja cantado, ao menos o refrão, com a letra fiel ao salmo do dia e feito do ambão, observando a reverência ao altar. Deve ser cantado com melodia fácil, que favoreça com que todos cantem juntos o refrão. O canto de aclamação. De preferência seja o Aleluia com o versículo que consta antes do Evangelho no lecionário, mas pode ser outro canto, desde que se observe nunca cantar Aleluia na Quaresma e sempre cantar Aleluia nos demais tempos. A melodia pode ser mais vibrante, colocando o povo em pé. Quem proclama o Evangelho? O diácono, ou na falta dele, o sacerdote. Preparação do incenso para o Evangelho. Em missas solenes, antes do diácono pedir a bênção ao padre, os acólitos trazem o turíbulo e a naveta para o padre colocar incenso no turíbulo. Depois, o diácono se aproxima para pedir a bênção. Bênção do sacerdote ao diácono para proclamar o Evangelho. Quando houver diácono, este, inclinando-se diante do que preside, o padre ou o bispo, diz: Dá-me a tua bênção. E o padre lhe diz, sem impor as mãos: O Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o seu Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Traçando a bênção sobre ele. Se o bispo estiver presidindo e não havendo diácono, o padre pede a bênção ao bispo, a menos que o bispo lhe autorize a não pedir a bênção. Inclinação ao altar. Quando não houver diácono, o padre, antes de ir ao ambão proclamar o Evangelho, faz inclinação profunda ao altar, rezando em voz baixa. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Procissão com o Evangeliário. Após o padre ou o bispo dar a bênção ao diácono, este toma o Evangeliário e o conduz um pouco elevado, precedido dos acólitos, que levam o turíbulo, a naveta e 2 castiçais com velas acesas. Na falta de diácono, o padre pode fazer esta procissão com o Evangeliário. Uso do incenso no Evangelho. Em missas mais solenes, pode-se incensar o Evangeliário. Após o diácono ou o padre dizer: O Senhor esteja convosco, Evangelho de Jesus Cristo, segundo tal, pega o turíbulo, faz a inclinação e se incensa o Evangeliário com 3 ductos de 2 ictos, um no meio, outro na esquerda e outro na direita, seguindo de mais uma inclinação, e devolvendo o turíbulo ao acólito, proclama o Evangelho. Não se estende as mãos ao dizer: O Senhor esteja convosco, ao proclamar o Evangelho. É a única vez em que se diz esta saudação com as mãos unidas. Oração em voz baixa após proclamar o Evangelho. Quem proclama o Evangelho, assim que concluir, diz: Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Beijo sobre o Evangeliário. Quem proclama o Evangelho sempre beija o livro após concluir a leitura, menos em missas com o bispo, pois neste caso, o diácono, ou na ausência deste, o padre, leva até o bispo para este beijar a palavra, a menos que o bispo autorize o próprio diácono ou o padre a beijar a palavra. Quem faz homilia? O próprio sacerdote celebrante, ou é por ele delegada a um sacerdote concelebrante ou ocasionalmente a um diácono, nunca, porém, a um leigo. De onde fazer homilia? De pé, junto à cadeira, ou no próprio ambão, ou ainda, se for oportuno, em outro lugar adequado. Como fazer homilia? Convém que seja uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ou de outro texto do ordinário ou do próprio da missa do dia, levando em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades particulares dos ouvintes.
instante de silêncio após a homilia. É recomendado para a reflexão pessoal. Profissão de fé. Creio. É rezado ou cantado nos domingos e dias de festa, e se inclina quando se diz as palavras, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E nas solenidades da Anunciação do Senhor e do Natal do Senhor, todos se ajoelham neste momento. Oração universal. Preces. Depois do sacerdote fazer a introdução da sua cadeira e de mãos unidas, sejam proferidas as preces do ambão ou de outro lugar apropriado. Por fim, de mãos estendidas, o sacerdote conclui a prece com uma oração. Liturgia Eucarística. O que se leva ao altar para o ofertório? O missal, o corporal, o sanguíneo, o cálice, a patena com a partícula grande, a pala, o vinho e a água nas galetas, além de cibórios com partículas pequenas, se for o caso. Quem auxilia o padre na preparação das oferendas? Os coroinhas, mas na falta destes é o acólito. Se não houver nem coroinhas nem acólitos, podem os ministros extraordinários da comunhão eucarística ajudar. Quem prepara o altar? O diácono ou, na falta deste, o próprio padre. Se for missa concelebrada sem diácono, sempre quem prepara as oferendas é o celebrante. O canto das oferendas. De melodia mais animada, em vista da procissão que se faz, deve trazer como tema o oferecimento do pão e do vinho, além da nossa oferta pessoal de vida. Deve ser entoado até o momento em que o padre estiver pronto para dizer a oração, orai, irmãos. Quando se usa o incenso, o canto deve se estender até que o acólito ou diácono incense o povo. Quais orações o padre reza em voz baixa enquanto acontece o canto de ofertório? Enquanto oferece o pão, o padre diz: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Se não há canto de ofertório, o povo responde: Bendito seja Deus para sempre. Enquanto derrama vinho e um pouco de água no cálice, o padre diz: Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Se tem diácono, é o diácono que reza esta oração. Enquanto oferece o vinho, o padre diz: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Se não há canto de ofertório, o povo responde: Bendito seja Deus para sempre. Depois, se inclinando profundamente, o padre reza: De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. E ao lavar as mãos, o padre diz: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Uso do incenso no ofertório. O padre incensa as oferendas colocadas sobre o altar, a cruz e o próprio altar, para simbolizar que a oferta da Igreja e sua oração sobem qual incenso à presença de Deus. Em seguida, o diácono ou o acólito incensa o sacerdote por causa do ministério sagrado e o povo, em razão da dignidade batismal. Se incensa o padre ou bispo com 3 ductos de 2 ictos, no centro, na esquerda e na direita, e o povo da mesma forma. No altar deve constar apenas corporal, cálice, patena, sanguíneo, pala, hóstia e vinho, cibório, se for o caso, missal, microfone, se for o caso, além da cruz e velas. Oração sobre as oferendas.
O sacerdote, estendendo e unindo as mãos, faz o convite aos fiéis a rezarem: Orai, irmãos. E após segue a oração sobre as oferendas próprias do dia. O santo, quando é cantado, deve seguir a letra da oração e não deve ser um canto longo. Uso do incenso na consagração e do carrilhão. No final do santo, acólitos e coroinhas se dirigem para a frente do altar. Assim que chegar o momento da epíclise, quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, dizendo: Santificai, pois, estas oferendas, conforme a oração eucarística número 2, todos se ajoelham enquanto o coroinha dá um toque na sineta. Enquanto o padre leva as espécies, após as palavras da consagração, se toca 3 vezes a sineta, enquanto se incensa 3 ductos de 3 ictus, todos no meio. Após a consagração do vinho, quando o padre está se levantando, se dá mais um toque de sineta e logo se ouve: Eis o mistério da fé. O momento de se ajoelhar dentro da oração eucarística se dá na epíclise, quando o padre diz: Santificai. Coloca-se em pé ao toque da sineta, quando o padre diz: Eis o mistério da fé. Mas onde for o costume, pode-se permanecer ajoelhado até o final da oração eucarística. Todos devem se ajoelhar durante a consagração, inclusive o diácono, com exceção do padre e do bispo. O diácono eleva o cálice na doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O padre só o faz na ausência do diácono. Quando o padre canta a doxologia, deve-se cantar uma melodia que comporte de preferência 1 ou 3 amém. O padre sempre canta sozinho e o povo responde amém. Os fiéis não estendem a mão direita durante a doxologia. O Pai Nosso pode ser cantado, desde que seja fiel à oração. Não deve-se dizer o amém no final. Após o Pai Nosso, o padre reza sozinho as orações: Livrai-nos de todos os males, e Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos. Não é aconselhável o canto e abraço da paz, mas se for feito, que seja com muita sobriedade, pois no altar está o Cristo consagrado. Quem faz o convite à paz é o diácono, dizendo de mãos unidas e voltado para o povo: Saudai-vos em Cristo Jesus. Quando se canta o Cordeiro, este deve ser cantado até o momento em que o padre estiver pronto para apresentar o Cristo. E disser: Felizes os convidados. Deve ser fiel à oração e não ser muito longo, se a fração do pão for rápida. Quem puxa o cordeiro nunca é o padre, pois neste momento ele toma a hóstia consagrada, parte-a sobre a patena e deixa cair uma partícula no cálice, dizendo em silêncio: Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Depois, o sacerdote, em silêncio e com as mãos juntas, diz a oração: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados. A seguir, o sacerdote faz genuflexão, toma a hóstia consagrada na mesma missa e, segurando-a um pouco elevada sobre a patena ou sobre o cálice, diz voltado para o povo: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E juntamente com o povo acrescenta: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Antes de comungar, o padre ainda diz em silêncio: Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. O canto de comunhão é um canto processional, mas deve ser contemplativo. Deve falar da Eucaristia e incentivar as pessoas a receberem Jesus,
e não precisa seguir o tema do Evangelho. Deve cessar assim que a última pessoa comungar. Sobre a forma de receber a comunhão. A comunhão deve ser sempre distribuída aos fiéis e aos diáconos. Somente padres e o bispo podem ir ao altar comungar sem receber na mão de um ministro. Pode-se receber a comunhão em pé ou ajoelhado, na mão ou na boca, sendo recomendável fazer genuflexão ou inclinação antes. É importante saber o costume local e o tamanho da hóstia, pois se for pequena, não é aconselhável comungar na boca, sendo que o ministro vai facilmente tocar os dedos nos lábios de alguém, e isto não é higiênico. Se a igreja estiver lotada, neste caso, fazer genuflexão pode ser inconveniente. Se for comungar na mão, deve-se fazer uma conchinha com as duas mãos, deixando a mão esquerda em cima, e com a mão direita se põe na boca. O ministro, mostrando um pouco elevado o Cristo, diz: o corpo de Cristo. E o fiel responde: Amém. Não se deve dizer nada além do que o corpo de Cristo e nada além de Amém. Purificação. Após todos comungarem, o diácono ou o sacerdote, na falta do diácono, faz a purificação da patena, do cálice e dos cibórios no altar ou junto à credência. Ao purificar o cálice, diz em silêncio: Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Os coroinhas, ou na falta deles, o acólito, auxilia em levar os vasos purificados do altar para a credência. Caso não haja coroinhas e acólito, podem auxiliar os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Pode-se entoar um canto de ação de graças, mas nunca esquecer de haver um tempo de silêncio para meditação após a comunhão. Oração pós-comunhão. De pé junto à cadeira ou altar, voltado para o povo, o sacerdote diz, de mãos unidas, oremos, e de mãos estendidas, recita a oração depois da comunhão. Ritos finais. Breves comunicações. Podem serem feitas neste momento se forem necessárias. Bênção final. O sacerdote, estendendo as mãos, saúda o povo, dizendo: O Senhor esteja convosco. E o povo responde: Ele está no meio de nós. Em seguida, o sacerdote, unindo novamente as mãos, acrescenta logo, recolhendo a mão esquerda sobre o peito e elevando a mão direita: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. E traçando o sinal da cruz sobre o povo, prossegue: Pai e Filho e Espírito Santo. Todos respondem Amém. Despedida do povo, feita pelo diácono ou pelo padre, na falta do diácono, dizendo de mãos unidas: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Beijo ao altar, pelo sacerdote e o diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, o diácono e os outros ministros, ou genuflexão se houver sacrário no presbitério. Procissão de saída, feita na ordem como foi na entrada até a sacristia. Na sacristia, de frente para a cruz se diz: Bendigamos ao Senhor. E a resposta: Demos graças a Deus. Canto final. Se for cantado, deve ser após a bênção final, durante a procissão de saída. Deve ser um canto alegre, incentivando as pessoas a saírem em missão. Missas concelebradas. Dispensa de usar a casula. Em missas concelebradas, podem os padres concelebrantes não usarem a casula. Em missas concelebradas, se não houver diácono, um padre pode proclamar o evangelho no lugar do celebrante principal, sem precisar pedir a bênção. Porém, deve fazer a oração em voz baixa, se inclinando diante do altar. Concelebrantes não preparam os dons no ofertório, mas o diácono ou o celebrante principal. Concelebrantes se aproximam do altar,
assim que se concluir a oração sobre as oferendas. Concelebrantes rezam em voz baixa as partes que se reza junto com o celebrante principal. Nas orações eucarísticas, quando indica CP, somente o celebrante principal reza de mãos estendidas. Quando indica CC, todos, celebrante principal e concelebrantes, rezam juntos, sendo os concelebrantes em meia voz de mãos estendidas. Quando se indica 1C, 2C, 3C ou 4C, são os concelebrantes que rezam individualmente, quando solicitados. Gestos dos concelebrantes na consagração. Ao proferir na noite em que foi entregue, e depois, do mesmo modo ao fim da ceia, os concelebrantes rezam em voz baixa com as mãos unidas. As palavras do Senhor, tomai todos e comei, e depois, tomai todos e bebei, os concelebrantes rezam em voz baixa com a mão direita estendida, olham para a hóstia e depois para o cálice, e se inclinam profundamente enquanto o celebrante principal faz a genuflexão. As palavras da consagração, em missas concelebradas, não devem ser ditas de forma muito lenta, nem muito rápida, para favorecer o ritmo dos demais concelebrantes. A doxologia, por Cristo com Cristo, é proferida somente pelo sacerdote celebrante principal, e, se preferir, junto com os demais concelebrantes, não porém pelos fiéis. O livrai-nos, após o Pai Nosso, é dito apenas pelo celebrante principal, de mãos estendidas, enquanto todos os concelebrantes dizem com o povo a aclamação final: Vosso é o reino. Sugestões de cantos. A seguir seguem sugestões de cantos para serem utilizados nas missas, com breves instruções para uma melhor escolha de modo que se favoreça a beleza litúrgica. Sinal da cruz. Sempre fiel ao texto. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Observar apenas um Amém e cantado apenas uma vez. Entrada. De acordo com a índole do dia ou do tempo litúrgico. Animado em ritmo processional, cantado desde o início da procissão de entrada até o momento em que o padre estiver pronto para o sinal da cruz. Se for usado incenso, o canto continua até o fim do rito. Ato penitencial. Canto de interiorização e de preferência que contenha o Kyrie. Glória. Deve ser fiel à oração, cantado nos domingos fora do Advento e da Quaresma, além das festas e solenidades. A melodia pode ser mais animada. Salmo. Cantado ao menos o refrão, com a letra fiel ao salmo do dia e ser entoado de preferência do ambão. Deve ser cantado com melodia fácil, que favoreça a todos cantarem juntos o refrão. Aclamação. De preferência, seja o Aleluia, com o versículo que consta antes do Evangelho no lecionário, mas pode ser outro canto, desde que se observe que nunca se deve cantar Aleluia na Quaresma, e sempre deve-se cantar Aleluia nos demais tempos. A melodia pode ser mais vibrante, colocando o povo em pé. Ofertório. Mais animado, processional. Pode falar sobre a oferta do pão e do vinho. Quando se usa o incenso, o canto deve se estender até que se incense o povo. Santo. Deve seguir a letra da oração e não deve ser um canto longo. Amém da doxologia, com melodia que comporte de preferência 1 ou 3 amém. Pai Nosso, fiel à oração, e não deve-se cantar o amém no final. Paz. Se for feito, que seja com muita sobriedade, pois no altar está o Cristo consagrado. Cordeiro. Fiel à letra da oração, e não pode demorar muito. Comunhão.
mais contemplativo, processional. Deve cessar assim que a última pessoa comungar. Ação de graças. Contemplativo, curto e que se preveja tempo de silêncio. Final. Após a bênção, alegre, incentivando as pessoas a saírem em missão. Acesse o canal Pastoral Litúrgica Diocese de Cachoeira do Sul e encontre músicas em vídeo e cifra que podem ser usadas nas celebrações.